Aqui é o Tiozão, seja bem-vindo a mais um Papo de Taverna aqui no canal da Super Geek TV. Hoje a gente vai conversar com um criador de jogos de RPG que, ó, tá bem longe da gente, que acabou de ganhar um prêmio com seu jogo Nora Demon, prêmio internacional, hein? Então, galera, pega a sua caneca e bora pra taverna! E eu recebo aqui na taverna o grande César Capacli, que acabou de ganhar um super prêmio. É internacional, né, César? Espera que ele vai falar. Mas seja bem-vindo, meu amigo. A taverna do Tiozão é nossa e você está nela. Eu tô muito feliz com isso. Fala, César. Seja bem-vindo, cara. Fala, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, adoro falar sobre jogos, então é uma honra, valeu mesmo. Nossa, eu que fico totalmente... Cara, gente, eu falei pra vocês aí na entrada que o cara tá longe, vocês não têm noção não. Antes de você falar da onde você tá falando, César, é quantos quilômetros do Brasil? É, porque eu tô em Goiás, né, então você não vai conseguir certinho, mas... mais ou menos, do Brasil pra onde você tá, são quantos quilômetros? Mais ou menos, cara. 13 horas de voo, mais de 12 mil quilômetros de distância. 12 mil quilômetros. Diretamente da Ilha da Madeira, César Capacli aqui na taverna, galera. Onde fica isso, César? Eu sei que você já falou pra muitos podcasts aí, mas tenta se localizar a galera que tá vindo no mapinha exatamente onde é que tá ficando essa mágica da edição. Olha, se você vir no Google Maps sem dar zoom, você não acha. É um grãozinho de areia no meio do Oceano Atlântico. A ilha tem 50 por 30 quilômetros apenas. Ela é parte de Portugal, enquanto território político, mas a gente tá a 1.000 e poucos quilômetros da costa da Europa. Nós estamos, na verdade, mais próximos do Marrocos do que da própria Europa, mas é um território português, descoberto quase na mesma época, é de 1419 aqui, então fala-se português aqui, um português bem peculiar, mas ainda a mesma língua, e estou aqui, se você olhar no mapa ali, entre a costa de Portugal e Marrocos e traçar duas linhas e andar uns 1.000 quilômetros para a esquerda, pro oeste, você vai encontrar a pequenina Ilha da Madeira. Aí, galera, ó, quem tiver uma jangada aí, ó, já mete na água, vocês encontram o César lá, ó. Tá pertinho. Ô, César, mas me conta, cara, como é que você foi parar aí? Foi uma escolha? Foi tranquilão? Foi um convite? Avisos do Reino. Escolha uma ou mais quests para ajudar o canal a crescer. 1. Colete a caneca oficial do nosso grupo de RPG Dado Viciado. 2. Esbrave nosso site e minere um item para sua casa. Ou 3. Especialize-se em nosso Apoia-se e evolua de aprendiz a herói lendário a partir de R$5. Mais barato que uma ração de viagem. Não foi uma escolha. Eu, na verdade, tive o privilégio de conseguir a minha cidadania italiana, né? Como alguns descendentes de italiano no Brasil conseguem, dependendo de como que é a sua origem. Na época da pandemia, eu consegui a minha cidadania e eu tava nesse momento, é até interessante porque tem a ver com o começo da minha carreira de game designer profissional, assim, full time, né? Eu faço isso em tempo integral agora. Eu trabalhava no Brasil, tinha um cargo de carreira em serviço público, mas já estava muito estressado, tinha tido um burnout e tudo mais, era um trabalho de alta demanda. E eu estava num momento de meio que virado, eu preciso fazer alguma coisa, né, porque tá comprometendo a minha saúde, o bem-estar da minha família e tudo mais. E nesse momento eu consegui a minha cidadania e conversei com a minha esposa, e nós consideramos a saída do país e, tipo, tentar um lugar com uma qualidade de vida boa, um estilo de vida um pouco mais simples, mais calmo, mais sereno. A gente começou a pesquisar, fomos para Portugal por, claro, facilidade da língua, mas também por uma questão de custo de vida, né? Na Europa, pelo menos a Europa Ocidental, é o país com o custo de vida mais baixo e ainda tem uma qualidade de vida boa. E começamos a ver no continente, né, e tal, vamos para Braga, vamos para Porto, mas o que espantou a gente na ocasião foi o clima de muitos extremos, né? Um inverno mais rigoroso, com bastante chuva, e um verão até mais intenso do que a gente estava acostumado no Brasil, indo para 38. Bom, não sei se acompanha as notícias lá no continente, bateu 40 graus agora no verão europeu. Caramba! E a gente... pois é, a gente falou, cara, acho que a gente estamos na casa dos 40 anos de idade, não queremos mais esse tipo de coisa, queremos mais vida mansa. E aí eu fui olhar a lista das cidades de Portugal por ordem de tamanho, porque a gente também não queria viver numa vilinha isolada. E eu vi lá, Funchal. Falei, que diabo é isso? Eu nunca tinha ouvido falar.
Funchal é a capital da Ilha da Madeira, 150 mil habitantes, marcado por um clima ameno o ano todo, paisagens deslumbrantes, um povo acolhedor. Eu falei, epa, tá me soando bem isso aí, vamos dar uma investigada? Aí eu passei uma semana aqui, quando eu tava de volta do processo da cidadania. Um test drive na cidade. Exato, e não foi uma semana de turismo, foi uma semana mesmo de vou pros bairros ver como que é a vida no dia a dia, como que é supermercado, quanto que é o custo de vida, Investigar ônibus, mesmo, né? ver centro de saúde, papapá e tal. Aí eu voltei, falei com a minha esposa, falei, cara, olha, você topa? Eu falei, topo, eu acho que é a nossa... Nessa época ela foi contigo ou você foi sozinho? Não, eu vim sozinho. Nossa, então você chegou e teve que desenrolar tudinho pra ela assim, né? Mas a minha esposa é super topada, ela é uma pessoa que me dá todo o encorajamento possível, Que inclusive massa, pra cara. sair de um cargo estável e arriscar uma vida de game designer no meio de uma ilha perdida no Atlântico, você tem que ter uma parceira, muito parceira mesmo. Né? E ela foi super, daí a gente falou, vamos dar uma chance, nada é definitivo nessa vida. Se a gente for dar com os burros na água e falar, cara, não era isso, vamos embora, aí a gente volta pra casa e começa de novo e vida que segue. E estamos aqui completando 2 anos. Nos encontramos muito bem aqui, já tá com cara de nossa casa, sabe? Que massa. É um lugar realmente muito, muito interessante, muito único. Não, eu já ia te perguntar quanto tempo que você ia estar aí, você já soltou 2 anos, então você já tá aí. 2 anos. Já estabilizado aí, questão, não é nem a palavra estabilizado, já habituado, situado, mas relax. É isso mesmo, aclimatado mesmo. Porque aclimatado. Não é um choque de cultura tão gigante, porque nós temos muitas similaridades com o povo português, né? Claro, devido à colonização. Tem coisas culturais que a gente se relaciona bastante, mas tem coisas bastante diferentes com relação ao quão caloroso o povo é no Brasil versus aqui, o povo um pouco mais reservado, a facilidade de fazer amizades ou a mais desconfiança, os conceitos que existem pré-concebidos em relação a portugueses e portugueses em relação a brasileiros. Tem tudo isso para navegar, mas eu acredito que a gente já está numa situação em que a gente consegue passar tranquilamente aqui, navegar tranquilamente, começar a construir um círculo de amizades, então tem sido que bom. Massa. Eu fico muito feliz que um brasileiro, né, conseguiu e tá vivendo de um sonho, né, que é o game design, né, criação de jogos, e saiu do Brasil, tá do outro lado praticamente do mundo e tá dando certo, cara. Fico muito feliz, que Deus abençoe e só aconteça coisas boas aí, que isso flui mais jogos pra gente também, né? É uma mão, né? Entendeu? Claro, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Cara, eu tava ouvindo uma conversa massa sua com um cara que vai estar na taverna também, que é o Luiz Cláudio Gonçalves, do Universo Simulado, né? E você falou pra ele que aí tem uma caravela, cara. Como é que é isso? É verdade, cara. Aqui bom, eles têm... É uma ilha baseada no turismo, né? Inclusive, a pandemia impactou bastante a economia aqui e agora tá se recuperando porque eu acredito que tá na casa dos 90% do que move a economia aqui é turismo. Turismo. E tem voos diretos, por exemplo, de Londres, Berlim, Paris, Madrid, para a ilha mesmo sem passar por Portugal, sem fazer escala, porque, enfim, é disso que eles vivem. E o turismo é bastante baseado em trilhas em montanhas, que tem tudo quanto é gosto, são coisas realmente lindas de se ver, e o turismo de costa, né, de mar. Então, apesar de não ter areia nas praias, aqui as praias são de pedra, umas pedras grandes assim, pra gente é meio esquisito, tem bastante passeio de barco, e eles têm uma réplica da Santa Maria de Colombo. Olha isso, que que top! Eu fui, é engraçado você porque andou? Assim, você tem que... Eu andei, quando minha mãe veio me visitar aqui, eu fui fazer os passeios de turista junto com ela. Turistou mesmo? E assim, é engraçado porque tem estátua de Colombo, tem a caravela de Colombo e tal, então existe um turismo associado a isso, porque Colombo viveu aqui na ilha por um tempo, mas tô completamente dissociado da responsabilidade histórica das calamidades que Colombo fez. Isso aí a gente sabe, né? É tudo como se fosse a versão Disney das coisas que... né? Ele é um herói aí, né? Vamos curtir. A réplica da caravela é super legal. O pessoal vai com as roupas meio de época, assim, e serve umas comidinhas e tal. Então você vivenciando a parte, vamos dizer, estética
e histórica do negócio é legal. A experiência de navegar num negócio daquele é bastante interessante. Mas a gente sabe que tem Tem um pano peso, negro, né? toda a Por parte trás. Mas pra quem estilista. joga RPG, vive RPG, contos, fábulas, andar numa caravela, pô, é muito inspirador. massa. Pô. Aqui tem muita coisa inspiradora nesse sentido. Mesmo porque tem uma história bem peculiar, o fato de não ter um povo nativo aqui quando eles chegaram, né? É uma ilha que não tem nem mamífero que é nativo daqui, né? Mamífero terrestre. Tudo foi trazido. Tudo trazido. Então a construção. E é engraçado que às vezes você passa por umas ruas assim, você vê coisas que parecem Paraty, sabe? Coisas que têm uma herança da arquitetura colonial portuguesa. Então, os mosaicos portugueses no chão, né? Que a gente chama no Brasil, aqui são também bastante comum, também trazidos do continente para cá. Uhum. Então você vê assim um pezinho um pouco na nossa história também, umas coisas que são bem únicas daqui, que são realmente inspiradoras. Que top, cara. César, vamos desenrolar agora por que a gente tá aqui, né, cara? Porque senão agora mesmo você vai convencer de todo mundo a ir pra isso, você não vai aguentar a questão de brasileiro. Galera, eu chamei o César, eu convidei ele, porque o cara acabou de ganhar um prêmio, o prêmio é internacional, tava rolando no mundo inteiro. É esse mesmo. Do seu jogo, Nora Demon. Ele não é o último jogo, ele é o último jogo que você fez? Não. Não é, não né? é. Então ele já tá no cenário, já tem quanto tempo que ele já tava aí pra galera jogar? Então 1 ano. O prêmio saiu esse ano com relação aos lançamentos do ano passado. Entendi. E o prêmio é o... Melhor jogo solo do ano. E qual que é a instituição? Como é que é? Quem que aprovou? Conta mais assim. Legal. Igual a gente falar, o cara ganhou um Oscar, né? O cara ganhou, esse é então, qual que é o selo que te aprovou como o melhor jogo do ano? Isso que eu quero saber. Esse é o Crit Awards. Acho que é interessante para o pessoal que está ouvindo aí ter um pouco do panorama do que há premiações, né, no mundo dos RPGs. Talvez Bacana. nem todo mundo acompanha. A gente tem, acho que o principal prêmio internacional é o Annie Awards, os Emmys, né, que são, acho que o equivalente ao que a gente poderia dizer o Oscar dos RPGs. Uhum. Mas como toda premiação, ela é um concurso de popularidade em alguns aspectos. Porque, cara, só no Itch, que é a plataforma onde eu publico meus jogos e onde vários autores independentes de RPG gostam de publicar, a gente tem 2 a 3 mil novos jogos lançados por ano. Então, é impossível pensar que qualquer premiação seja capaz de avaliar tudo que é colocado lá fora. É isso que a gente está falando de uma plataforma só. E jogar todos os jogos e avaliá-los criticamente para conseguir chegar e falar, não, esse aqui realmente os júris concordaram que é o melhor jogo possível. Então o que acontece é que cada cerimônia, cada premiação escolhe alguns critérios específicos. E o Ennis, que é esse maior, ele, vamos dizer, ele tem um foco mais no mainstream, ou seja, nasquelas publicações de ordem mais tradicional. Temos uma editora, veio provavelmente de um financiamento coletivo no Kickstarter em específico, que é uma coisa que aqui a gente não tem acesso, nem Portugal nem Brasil a gente não consegue lançar jogos do Kickstarter. Tem um certo apelo para jogos que estão mais na mídia ou jogos que estão ligados a propriedades intelectuais maiores. Então, em muitos aspectos, se você é um produtor de jogos independente e provavelmente só publica em modo digital, que é o meu caso, modo digital e impressão sob demanda, você vai passar meio sob o radar do Ennis, mesmo que você submeta seus jogos para aprovação. E dito isso, muita gente de muitas formas diferentes começou a se organizar para criar outras premiações que tivessem um enfoque um pouco mais abrangente. E nisso surgiu vários outros, alguns por submissão, alguns por seleção do próprio júri, alguns que é só para novos designers, para pessoal que está começando a aparecer na cena. E esse Crit Awards, o que foi legal é que juntou uma galera bastante diversa no sentido de background étnico, de background de identidade, de gênero, de orientação sexual, nacionalidade, e falou, cara, vamos tentar fazer um prêmio, pelo que eu consegui conceber, e olhe para fora do eixo Estados Unidos, Reino Unido, que é o que domina o mercado internacional, e alguns países maiores da Europa, como França e Alemanha, e vamos começar a olhar a galera
galera que cria fora disso, sabe? E que cria para o mercado internacional, publica em inglês e tal. E essa premiação abrange várias coisas, desde melhores jogos até melhores jogadores em stream, por exemplo. Prêmio para o melhor jogador de jogos da Chaosium ou dos jogos de Vampiro. Tem até prêmio para melhor skin de Twitch, sabe? Porque o pessoal coloca na tela. E eles começaram a vasculhar jogos e jogadores que saem um pouco do circuito mais mainstream. E numa dessa, acabaram descobrindo o Norademon e eu fui indicado entre alguns dos finalistas. E o que eu achei legal é que, assim, eu não submeti o jogo. Esse jogo apareceu no radar para eles. E isso é uma coisa que eu tenho que atribuir, não só achar que o jogo de fato é legal, mas uma boa quantidade de sorte nesse processo, porque é um universo de jogos de qualidade que eu consigo apontar para você, pelo menos uma dúzia de jogos solo que eu considero top que poderiam ter ganho. Mas eu tive a sorte quando esse jogo lançou, ele ganhou uma certa atração e teve pelo menos um artigo na Dicebreaker, que é uma das mídias internacionais bastante significativas para jogos de tabuleiro em geral. E foi um artigo genial, o cara conseguiu destrinchar o jogo de uma maneira que entendeu melhor até que eu entendi o meu próprio jogo. E eu atribuo talvez a esse artigo o fato de as pessoas terem visto isso e poderem ter indicado esse jogo para competir. Deu peso, então, né? Deu um peso. E esse é o primeiro Crit Awards, e o legal que foi na Gen Con, que é a maior conferência do mundo de jogos de tabuleiro. Esse ano foi, pelo que eu vi, perto de 90 mil pessoas passaram nesse lugar. Nossa. E eles tiveram uma cerimônia de premiação ao vivo, tal, com o pessoal todo a caráter, assim, gravatadinho. Né? Foi mó firmeza. Então eu acredito, assim, que teve um bom retorno de atração. E eu espero que seja uma premiação que continue, porque o público ganha muito quando você tem alguém, ou alguéms nesse caso, olhando para coisas interessantes que estão fora do circuito principal e dando plataforma para que essas coisas apareçam, sabe? Então, nem espero que eu ganhe qualquer outra premiação no Crit Awards pra frente, porque eu acho que é muito mais interessante essa rotatividade e ver várias vozes, essa diversidade de criadores que, cara, é um mundo enorme. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido o primeiro e espero que o Crit Awards tenha um futuro brilhante pela frente. Não, cara, que massa, porque é o que você falou. O RPG, ele tá difundido mundial, show, beleza. Mas o RPG mais solo, né, mais caseiro, mais indie, ele é um nicho, eu falei isso com o Thiago, ele é um nicho do nicho. E essas premiações vêm trazendo o holofote, né? Pra dizer, não, pera aí, ó, galera, vocês não conhecem isso aqui é muito bom pra vocês testarem. Então, assim, ó, por isso que eu tô repetindo algumas coisas com você aqui, porque o meu maior público não é da galera do RPG solo, porque eu conheci Capacle, agora eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu vou me ferrar, porque eu conheci o RPG e o RPG, assim, não o RPG em cima do RPG solo tem pouco tempo, cara. Tem 2, 3 meses. Então, assim, ó, é uma avalanche de bons títulos que eu tô aprendendo agora. Cara, Intrépidos, vou testar ainda. O sistema Pulse, quero muito testar ele, baseado no Blackjack. O seu também, aquele de jogar dormindo, eu achei muito top. Como é que é? Oneironautas. Você falou que o Tarcísio até gravou dormindo dele. É, né? Sensacional. Gente, como é que bola um trem dormindo? Mas tá, beleza. Então o que eu falo? Fora você, desses ótimos títulos e outros, ainda tem uma galera criando. Tá? Então tem tanta coisa pra gente consumir que a gente não dá valor, que a gente não conhece. Então essas premiações é muito importante. Sem dúvida, eu concordo. E assim, a gente tem no Brasil uma comunidade de criação fantástica, né? Você conversou com o Thiago, você conversou com o Tarcísio, né? Que tem a comunidade solo, que é, sem dúvida, a maior comunidade de RPG solo do mundo, com maior quantidade de produção, muito, assim... E produções caseiras de todo tipo. Demais. Membros ativos. Galera jogando, galera pondo coisa pra ser discutida, liberando coisa pra galera. É sensacional. E
E isso também acontece por expansão bastante na América Latina. O Sudeste Asiático é um outro grande nicho fora do principal Estados Unidos, Reino Unido, e tem uma galera produtora de um conteúdo de excelente qualidade. Estou falando aqui de Indonésia, Filipinas e Tailândia, com jogos trazendo as culturas, os mitos, as tradições também para o foco e dando uma remexida no mercado com criações que a gente é acostumado a consumir, sempre os mesmos tipos de fantasia, os mesmos tipos RPG, de medieval, ficção. Herói, anão, elfo. Isso, exato. Não muda, a hora que né? você vê dá um frescor pra cena, então eu acho que, e assim, faz muita diferença pra essa galera um apoio. Às vezes, cara, eu tive, por exemplo, um dos meus jogos recentes que eu lancei, foi mencionado por 15 minutos no canal da Geek Gamers, aquela senhora da agulha de tricô que apresenta jogos lá. Ela falou sobre o jogo 15 minutinhos no meio de um vídeo de 50 minutos, lá no meio, nem foi destaque e tal. E essa menção foi o suficiente para pagar meu mercado de uma semana. Olha só. Com os jogos que eu vendi. Então, para essa galera que tá nas margens, né, que são os produtores independentes, você dá um pouquinho de plataforma para eles, pode fazer uma diferença de garantir, sei lá, 6 meses da carreira da pessoa, porque e você sentiu isso diretamente, né? Porque na hora que subiu, passou o vídeo, você começou a ver lá, ué, mas e essa venda aumentando aqui, o gráfico? Da onde que tá vendo isso? Mas você sabia, lógico que você sabia. E é instantâneo, cara. Então são assim, você percebe que, e eu tenho falado isso, uma das coisas que, além de fazer jogos pra fora, uma das coisas que eu ocupo mais meu tempo na cena internacional é enfatizar o foco nos criadores do sul global. Falar, cara, se você tem uma plataforma, valoriza esse pessoal. Eu fiz uma coletânea de jogos no Itch, e hoje tem mais de 400 jogos criados por criadores do sul global, em especial América Latina e Sudeste Asiático. Então tem muita coisa boa, e eu tô sempre falando isso em toda oportunidade que eu vou nos podcasts e gringos e nas lives gringas também, falar, ó, galera, olha pra gente aqui, dá um grito pra gente aqui, ó, qualquer coisinha que vocês fizerem, bicho, a gente não tem os mesmos acessos que vocês, a gente não pode estar nas conferências lá, apertando a mão da galera e falando, sabe, fazendo... Quem vai na Gen Con, bicho, você tá tendo acesso a dos maiores produtores do cenário. Então, ó, num aperto de mão e passar um produto ali na frente, de repente sua carreira deslanchou. Você tá na Indonésia, nas Filipinas, você não tem essa oportunidade. Então, você tem que contar com pessoas que estão dispostas a ceder um pouco da sua plataforma para levantar as nossas vozes. Então, essa é uma luta constante que eu tenho aqui. E eu acho massa, César, é você pegar na mão de quem tá atrás e você puxar o cordão, sabe? Você levar a galera... Porque você poderia muito bem, né, falar assim, ó, tô ganhando, tô massa, você nem olha pra trás. Mas não, você quer puxar e puxar a fila. E não faz o menor sentido. Eu estive na posição de estar começando, e se não fosse pessoas me puxando pela mão, eu não teria alcançado essa posição. E a cena só cresce, não é uma cena de competição. As decisões que o pessoal faz é de cooperação. O cara não vai entrar no It e falar, deixa eu disputar quais desses dois jogos eu quero comprar, e se eu comprar esse, eu não vou comprar esse. Não. Se o cara comprar um jogo meu, existe muito mais chance de ele comprar um jogo de uma pessoa que tá parceira comigo, que eu recomendei, né? E não o contrário, dele deixar. Então é uma cena que só se fortalece quando a gente vai puxando um ao outro, e não faz o menor sentido adotar uma estratégia protecionista. Não, eu consegui meu espacinho, agora sai pra lá. Não tem nada a ver, cara. Eu fiz esses tempos, cara, eu fiz uma thread no Twitter que bateu quase 100 mil visualizações. Foram 20 RPGs brasileiros que eu gostaria de ver lançados em inglês. Eu fui fazendo uma coletânea de jogos que foram lançados no Brasil e tentando manter só um por autor. Senão, por exemplo, daria fazer só o Valpassos, né? 40 jogos do Jorge Valpassos, ou do Thiago, do Tarcísio, enfim, de muita gente. Mas eu peguei um por autor e fui mostrando a preciosidade da criatividade dos brasileiros e de coisas que o mercado internacional não faz nem ideia que existe, porque não foi lançado em inglês. E isso gerou, cara, uma comoção. Cara, nossa, o pessoal entrando em contato direto com os produtores, como eu consigo comprar isso? Tentando mandar jogo internacional. Eu vou usar o Google Translate, a gente precisa, sei lá, fazer um financiamento. Igual nós aí. Deixa os caras ralar também, um pouquinho aí. Os gringos que lute. Ué. Mas foi muito legal, porque assim, a galera não tem ideia do que acontece fora do circuito em inglês, cara, mesmo. Então, quando eu tenho a chance, eu gosto de falar um pouquinho sobre o pouco que eu conheço, porque
afinal de contas, nem dá pra dizer que o que eu sei que tá acontecendo na cena retrata o todo, mas da fatia que eu conheço, é sempre bom falar, cara. A gente sempre tem muita coisa boa pra mostrar. Bacana. E agora vamos entrar direto, vamos falar do Nora Demon. Se a gente, né, tá aqui pra falar da premiação, fala desse prêmio, vamos falar. Quero que você conta primeiro por que o título Nora Demon, né? E já vincular aí a história dele, o que conta esse RPG, e depois você já cair na mecânica, como é que joga o jogo, pra galera já ficar, né, antenada aí. E galera, o link do Nora Demon tá na descrição, tá pipocando na tela, pra vocês já pegar pra vocês também. Bom, muito bem. O Nora Demon, cara. É até interessante porque eu tô revisitando esse jogo. Eu lancei 5 jogos depois dele, então eu tenho até que lembrar. Não, eu já vi você falar que você revisitar jogo antigo é complicado, que a galera fica pedindo. E o DLC, que não fala DLC, né? Uma coisa que eu aprendi, se fala suplemento. E o suplemento, não sei o que é o DLC, galera. Quem é dos games aí digitais é o DLC. É a mesma coisa. Eu não faço muito isso, porque eu sempre tô na próxima ideia. Assim que eu encerro um projeto e lanço ele pelo mundo, o jogo é do mundo, não é mais meu, sabe? Esvazia o HD aqui pra entrar mais coisas. Exato. Claro que nada se cria no vácuo, então todas as experiências que a gente teve ficam assim meio que no subconsciente. Mas às vezes eu leio um jogo que eu lancei e falo, nossa, cara, eu não lembro de ter feito isso aqui. O Nora Demon, cara, ele surgiu... Bom, primeiro o nome, né? Não, um nome difícil de traduzir, porque literalmente é não um demônio, ou não sou um demônio. E é meio que uma negação por parte dos personagens principais do jogo, né? Ele surgiu inspirado pela arte, na verdade, o que é uma coisa que é bastante frequente pra mim. E eu explico por quê. Uma das peculiaridades de ser um cara que faz jogo independente e faz tudo, eu sou uma equipe de um homem só, né? E eu não sou ilustrador. Eu não tenho orçamento pra fazer encomenda de arte customizada. Isso comeria, sei lá, 80% da margem de lucro, que já é bastante apertado de um jogo independente. Então, em geral, o que eu faço é utilizar recursos que tem no Canva, na minha assinatura do Canva, ou então vasculhar arte em domínio público, que é uma coisa muito inspiradora de se fazer. Você encontra as piragens mais malucas, né? E aí tava rolando uma jam. Jam, para quem não conhece o termo, é em geral uma movimentação feita pela comunidade para criar jogos ou usando o mesmo tema, ou usando o mesmo sistema, ou usando, sei lá, qualquer que seja a mesma provocação. E nada mais tipo um desafio, né? Exato. O desafio é tal, usar o sistema tal para criar jogo tal. Aí... Ou vamos fazer um jogo com uma página só, ou um jogo que só usa cartas, ou um jogo que, sei lá, usa, enfim, dados só D4, que teve isso também. Aí bota um prazo lá, a galera fica louca, produz e mostra. E publica, exato. Daí apareceu uma jam aí, um cara tinha lançado um sisteminha que chamava Dash. O René Pierre, ele é um franco-canadense, amigo meu também, produtor independente. Eu dei uma olhada no sistema e falei, cara, acho que dá pra eu brincar com alguma coisa disso daí. Comecei a desenvolver uma ideia que acabou criando uma perna gigantesca. Eu falei, nossa, esse jogo vai virar enorme. Não consigo terminar isso a tempo pro prazo da jam. Vou deixar ele na gaveta. Mas eu queria muito participar e tinha acabado, esgotado minhas ideias. Falei, bom, vamos pro minha fonte inesgotável de inspiração, que é a arte em domínio público. Comecei a fuçar e eu encontrei um pergaminho japonês, se eu não me engano é do século XV ou XVI, que retratava o desfile de demônios. Era tipo uma parada, assim, né? Uma parada dos demônios. E uma arte, cara, super evocativa, assim, né? E daí eu fiquei olhando essa arte, e são criaturas que são desagradáveis de olhar, assim, não são vilões da Disney, né, que mesmo sendo vilões, eles são esteticamente organizados, assim. São criaturas que causam um certo desconforto, né, gente? Quando eu vi a imagem, a capa do livro, só te interrompendo, me desculpa, só pra fazer uma adenda, eu me lembrei muito de A Viagem de Chihiro, não sei se você conhece. Na hora que eu bati a arte na capa, eu falei assim, putz, parece muito A Viagem de Chihiro. E tem muito dessa questão, né? Até no Viagem de Chihiro, aquela bruxa que é a vilã da história, ela é muito diferente de uma bruxa das mitologias ocidentais, que mesmo sendo uma vilã, ela não causa aquele tamanho de desconforto. As proporções daquela bruxa, então, são coisas que, pra estética ocidental, elas dão um certo choque. E a primeira coisa que eu senti quando eu olhei essas imagens foi assim, que eles foram rotulados como demônios. E eu tava numas, assim, eu tinha lido, talvez, não sei se eu tinha lido
lido um artigo há um tempo atrás, ou se tinha lido algum comentário na internet sobre como a gente tem uma questão social muito associada a beleza e heroísmo e feiura e vilania. Então, os heróis, você pega, por exemplo, a Marvel, todos os heróis são supermodelos, né? São esteticamente impecáveis e tal. Então, se você tem alguém feio, ele é atrelado ao papel de vilão. Né? E isso é zoado, né? Vamos falar a verdade, é um conceito muito zoado que está impregnado na nossa cultura, na nossa sociedade, de atribuir atributos físicos a valores de personalidade, né? E quando eu olhei esses demônios e, assim, esse desagrado que eles causam, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, e se de repente esses espíritos aí não são demônios? E se na verdade eles são espíritos benfeitores, mas eles são tratados como demônios pelo fato deles terem uma aparência que nos é estranha e nos é desagradável? E daí tinha nascido o conceito do jogo. Foi aí, falei, cara, eu quero brincar com isso aí. Esses caras, ao invés de pegar um pergaminho e falar, ah, beleza, achei meu manual do monstros, né, meu bestiário. Não. Esses caras são os protagonistas. Você vai viver na pele o que é ser um ente que está querendo fazer o bem das pessoas, mas que sofre o preconceito e ser rechaçado simplesmente porque você tem uma aparência fora do normal e tem poderes, tem atributos sobrenaturais e, portanto, você tem que fazer tudo isso e fazer parecer com que seja coincidência e não se demonstrar para essas pessoas, porque senão, mesmo você tá querendo ajudar, elas vão te rechaçar. As palavras, elas não conseguem te machucar fisicamente, mas os atos e as palavras de rejeição vão manchando o seu espírito. E aí, cara, o conceito nasceu a partir disso. E eu acabei pegando esse sisteminha do Dash e virei ele de ponta cabeça. A hora que eu mandei pro René Pierre o jogo, ele falou, cara, eu nem sabia que dava pra fazer isso com esse sistema. Como que, né, você transformou ele em uma coisa completamente diferente. E eu achei legal porque uma das coisas que a gente mais pensa como método claro de interferir em um mundo de RPG com nossos personagens é por meio da ação direta. O que eu quero dizer com isso? Seu personagem tem um problema para resolver. Ele vai agir diretamente na causa. Ele vai conversar com alguma pessoa para pegar uma pista, vai lá quebrar alguma coisa, destruir alguma coisa ou enfrentar alguém. Isso é tudo muito direto. E para esse jogo, a última coisa que você pode fazer é agir diretamente. Você não consegue influenciar diretamente. Tudo tem que ser sutil. Tudo tem que ser por meias palavras, meios termos. Efeitos mágicos que não questionem para as pessoas que os percebem o senso de realidade delas. Para não ser um choque. Falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tudo, olha, coincidentemente as coisas acabaram dando certo. Então foi um desafio interessante de se fazer isso. E tudo inspirado por meio dessa arte de domínio público que eu encontrei. Olha só, que coisa interessante. E se relaciona com o que acontece nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente não pode afirmar essas coisas que a gente não tem certeza, mas algumas coisas meio que milagres acontecem, mas você não viu o milagre acontecer, a pessoa, a entidade, né? Seja maléfico ou do bem, agindo assim, apareceu alguma coisa. Isso não era igual no jogo que você tá falando, que tem que meio que vir sutilmente, porque senão você assusta, sai correndo, você não sabe como é que é o rosto. Por isso, na hora de cara, muito top a ideia do jogo. Valeu. E o que é a mecânica do jogo? Como é que se joga ele? O jogo, como você não age diretamente, né, eu primeiro peguei, são 6 personagens pré-determinados, que são as 6 artes que eu extraí desse pergaminho. Você tem chance de customizar, escolhendo quais são os seus talentos específicos, mas cada um deles tem a sua descrição, um traço de personalidade e um interesse particular que ele tem nos humanos, uma curiosidade, algo que ele acha interessante a respeito dos humanos, sabe? Ele gosta de ver, por exemplo, avaliar os laços de família e amizade, isso é legal. Ou a música e a dança humana são coisas que me atraem e tudo mais. Mas a maneira como ele interage com esse mundo é baseado em domínios. E esses domínios são ligeiramente inspirados no jogo Mago, a Ascensão, e que são maneiras de você interagir com a realidade sem fazer uma influência direta. Então, por exemplo, os domínios são natureza, coração, matéria, talvez sorte seria uma tradução, ou destino, e fold, que seria talvez dobra. Natureza você influencia sutilmente, a palavra é sutil em todos os aspectos.
você influencia o clima, você influencia o comportamento dos animais, você consegue falar com o vento, esse tipo de coisa, né? Os domínios de chance são as coincidências, as pequenas estar certo no lugar certo, esse tipo de coisa. A dobra são a questão de tempo e espaço, fazer pequenos atrasos ou pequenos adiantamentos de tempo para que uma coincidência acabe sendo favorável, exato. O coração, você influencia sentimentos, deixando talvez uma pessoa um pouco mais suscetível a fazer algo, ou então mais receptiva a alguma ideia. Então tudo isso de uma maneira, de novo, sutil, como que você parecesse só que as coisas estão acontecendo de uma maneira mais favorável. E você tem... O loop de jogo é bem estruturado, né? O jogo se passa em uma ilha com 6 ou 7 cidades. A hora que você chega lá, você sorteia algum problema que a cidade está passando. E você vai lá. Foi chamado lá, sem ser por uma pessoa, uma entidade, porque ninguém quer a sua presença lá, apesar de eles precisarem. Você é invocado porque você sente que existe uma necessidade de uma ajuda lá. Eu ia te perguntar isso agora, se ia ter uma quest, uma missão, então você já acabou de me responder isso, né? Exato, você chega lá, você chega nessa locação porque você sente que houve um problema lá e sua ajuda é necessária, mas você não se manifesta. O lance é que você é invisível por maior parte do tempo, mas na hora que você expressa a sua mágica por meio desses domínios, você fica temporariamente visível. Então por isso que é muito perigoso você agir, né? Você tem que ser super discreto. E o lance é, conforme você faz suas ações, dependendo dos resultados dos dados, que é uma pilha de D6, enfim, existem algumas nuances nos resultados, você pode conseguir aquilo que você queria de uma maneira discreta, ou as coisas podem ter consequências ruins. E essas consequências ruins se desdobram de algumas maneiras. Você pode acabar ganhando marcas no seu espírito, no seu ente espiritual, que podem resultar em você acabar tendo que voltar pro reino espiritual, porque você não consegue mais ficar materializado lá. Olha, então tem até uma penalidade pra ir embora. É, seria um game over ou não? Ou depois volta? Não, você pode voltar, você passa um tempo, as coisas se transformam, você já não consegue mais ajudar aquele pessoal naquela situação, mas você depois de um tempo você pode conseguir se materializar de novo. Ou o pior dos resultados é se você é exposto demais a essa reação negativa das pessoas e insiste em continuar aqui presente, o seu espírito pode ficar manchado a um ponto que você acaba se tornando o demônio que as pessoas acreditavam que você era. Que doido! Nossa, pois é. Que doido! Então quer dizer, o que elas mais temiam e você era julgado porque você se torna aquilo. É, que exato. Doido! E esse é um game over. Daí você acaba virando uma entidade maligna. E isso também, meio que, obviamente, é um reflexo de condições que a gente vive na nossa sociedade, né? Você, diante de uma situação em que lhe é negado a inclusão, a aceitação, o respeito por aquilo que você é, você, às vezes, pode conseguir viver nessa sociedade, ou não, às vezes você pode se sentir recluso, sentir que você não pertence e acabar saindo daquele círculo, ou você se machuca tanto a ponto de você se tornar aquilo que os outros... Tá vendo? Ó, aquele cara lá ficou violento, eu não falei pra vocês que ele não era nada que se preste, ó, o cara lá teve não sei o quê, e aí você acaba se transformando naquilo que as pessoas acusavam você de ser antes de você ser. Então é um comentário aí em dinâmicas que a gente vê presente na nossa sociedade por meio de uma analogia com seres de outro reino, né, num reino espiritual. E se o jogador, se ele apaixonar pelo jogo, pelo ente que ele tá desenvolvendo uma história, ele pode ficar o tempo que ele quiser visitando o jogo, Sim. voltando, né? Ele não tem um fim, igual todo RPG solo, basicamente, assim. Ou ele tem um... Não, ele tem... a partir de tantos lances, alguma coisa, você chega no fim. Não, você tem até um final. Você consegue chegar à conclusão que o seu papel aqui foi cumprido, sabe? Olha, eu ajudei, eu conheci mais
sobre o mundo dos humanos, eu os entendi mais, eu acho que eu consegui demonstrar empatia, consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, e agora é minha hora de passar o bastão e volto pro reino dos espíritos com a minha missão cumprida e chega, sabe? É uma aposentadoria positiva, né? Não existe só um final em que você é destruído pela crueldade humana, mas existe sim a possibilidade de você jogar. Você vai tendo avanços, né? Você, conforme vai avançando o jogo, você vai destravando outros talentos, outras maneiras especiais de usar os seus domínios em maneiras mais sutis ou mais precisas, por pontos de missão que você vai acumulando conforme você conclui suas missões. E, eventualmente, você pode até ganhar talentos dos outros personagens, assim, por conta de convívio com outro. Porque é um jogo solo, mas pode ser jogado cooperativamente também. Sem mestre. Bacana. Você joga em várias pessoas. E vocês podem ir trocando essas experiências e tal. Então, chega um determinado momento que você fala, bom, ok. Tudo que meu personagem podia ter dado para essa missão foi dado. E agora é hora de partir para outra. Bacana. Galera, Nora Demon, tá na descrição. Pega, confere, joga. Eu já tô doido pra jogar. Vou fazer a livezinha dele. Com a galera, já vou botar aqui na programação, achei super interessante. Sai um pouco aí da caixinha, né, do medieval. Sou louco em Dungeon Crawl, assim como o Tarcisão fala, sou louco em Dungeon Crawl, todo mundo sabe. Mas vamos experimentar coisa nova, né? Vamos dar como o nosso grande César Capacli faz, dar um frescor pra cena aqui, né? Ô César, o que você me fala aí do seu próximo lançamento, alguma coisa que você tá trabalhando? Você pode soltar alguma coisa pra gente ou não pode? Tem que deixar mais em off até soltar? Ou você pode falar aí o que você tá trabalhando hoje, atualmente? Posso falar algumas coisas. Tem um que vai ser o meu próximo lançamento que eu estou guardando. Esse eu não falei nem pros patrons ainda. Eu tenho um Patreon lá. Em geral, eu sempre passo os trabalhos em progresso antes pra eles. Lógico. Mas eu estou guardando e eu não sei, cara, se é só por uma razão assim, vamos lançar e fazer aquele segredo para lançar. Talvez seja mais do que isso. Talvez eu esteja um pouco em dúvida do tipo de recepção que ele vai ter. É um jogo que trabalha com esporte. Isso é uma novidade para mim. Então fica aí só esse spoiler. Primeira vez que eu falo sobre isso, exclusivo aí pra galera. Então. Valeu, a Taverna agradece. E esse, então, vai ser possivelmente o meu próximo lançamento. Mas fora isso, eu tenho literalmente 25 jogos em andamento, em vários estágios de desenvolvimento. Então quer dizer que você não consegue trabalhar num só. Trabalha um pouco em aquela ideia ali, na hora que você vê que meio que tá... Nossa, a inspiração tá baixando, você pula pra outro, aí você faz outra coisa. Aquele ali agora... Vem uma coisa massa, você volta. Eu conheço alguém na taverna desse jeito, só que não pra criação de jogos. Mas é uma coisa que eu vejo que é bastante frequente, né? O Thiago faz isso também. Você tem um jogo pra descansar de outro. E às vezes aparece um outro que você nem tava esperando, né? Eu lancei recentemente o Nexalis lá fora, que é um jogo de fantasia brilhante, que é o contrário do Dark Fantasy, né? É Bright Fantasy. E eu tava num ponto de desenvolvimento dele que ele tava inteiro escrito e eu precisava passar pra parte de edição, revisão e formatação. E eu falava, nossa, e é um jogo grande, 150 páginas e tal. Eu falei, cara, eu preciso dar um break disso aqui. E daí eu acabei lançando um jogo, eu fiz em 3 dias e lancei no final de semana. A minha ideia de descansar de game design é fazer outro game design. E esse foi legal, porque foi muito bem recebido, um jogo que eu fiz em 3 dias e vendeu bastante. O Felipe Cortes, que é um amigo meu da comunidade solo, que traduziu todos os meus jogos de inglês para português até hoje. Vai estar na taverna, já tá marcada a entrevista com ele essa semana. Que bom, eu adoro ele, cara. O canal dele é ótimo. É ótimo. E, cara, a parceria que ele tem feito, assim, o cara faz por paixão, gostar mesmo. Porque gosta, né? Por paixão. E lá ele lançou o Insurgent em inglês e no dia seguinte ele traduziu, assim, coisa de 2 dias e já saiu em português de graça também, tá no Bazar Verde pra galera, que é um jogo sobre rebelião. E aí foi assim, cara, então às vezes eu tenho essa lista de vários jogos que eu falo, vou lançar nessa ordem aqui, mas bicho, chega lá no meio, surge uma ideia que te atropela, que nem um trem, você fala... Ou eu ponho isso no papel, ou isso vai me enlouquecer. Então... porque o que acontece? Você tá na sua vibe de criação, você pensou em outra coisa, se você... Não, eu não vou mexer com aquele que eu tive ideia, eu vou ficar com esse aqui. Você vai fazer mal esse aqui, porque são ideias, sua criatividade tá lá. Você tem que ir lá.
Não adianta. Aquilo lá fica te atormentando, né? Acho que o pessoal fala, por que você cria jogos? Fala, porque se eu não fizer isso, essas ideias não vão me dar paz, eu não consigo dormir à noite, né? Então, assim, eu tenho uma lista de jogos que eu quero ver desenvolvido, inclusive um que eu comecei há um tempo, que era pro My Jam, mas não deu tempo de fazer, que é com parceria com o Richard Primocena, que também é da comunidade de RPG Solo. Ele fez umas ilustras pra mim, e é um jogo sobre sobreviver em um labirinto que se move o tempo todo no deserto, usando um grid de cartas que parece mescla mecânicas de cubo mágico com um poker solitário. Pensa numa parada. Você tá bem o que você tá fazendo comigo, né? Você já tá arrumando a agenda pra você voltar na taverna pra falar desse trem aí. Mas vai ser um prazer. Meu Deus, que doido! De verdade. Esse jogo era pra ser lançado. Ali, aí você vai pra um lado, aí você tá fechado, você tem pro outro. E a coisa mexe. Nossa, muito doido. Então você põe um grid de cartas assim, e as cartas vão se mexendo de posição pra simular a sensação de estar num labirinto que se move o tempo todo. Tá? A razão dele não ter sido lançado é porque as mecânicas se tornaram não complexas no sentido de muitas regras, mas para fazer do jeito certo e do jeito simples, né? Como o Da Vinci falou, o último grau de sofisticação é a simplicidade. Então eu comecei a fazer esse jogo e ele começou a ficar complexo no sentido de cada problema que eu tinha que resolver, eu adicionava uma regra para resolver o problema. Quando o certo é você olhar aquilo que está acontecendo e enxugar para aquilo que é só o estritamente necessário. Então esse é um jogo que você coloca lá no forno lá atrás e espera ele cozinhar, e às vezes você tromba em alguma coisa e ele acaba surgindo, mas é um jogo que eu quero trabalhar mesmo porque as ilustras do Richard estão muito legais, super evocativo e é uma coisa super diferente. Eu também tenho aí um jogo de super-heróis que tá um tempo em desenvolvimento, que vem numa latinha metálica, tipo lata de menta. As cartas, você monta as cartinhas pra fazer o seu personagem e tal. Cara, tem um zilhão de jogos. Tem um sistema novo que eu quero lançar, um sistema, um SRD também. Parte do pressuposto que seu personagem é criado por fragmentos que você recorta e cola. E pra quem não tá situado, o que é um SRD, tem o Push aí, né? Que, galera, isso. O Push, ele é um sistema, ele tá em Creative Commons, né? Liberado pra galera, né? E você pode pegar, e o César já deixou até o template pra quem quiser fazer em cima do jogo, tá? Eu vou linkar aqui na descrição também, galera, o Push, pra vocês baixar lá, ele é de graça. Tá de graça ainda, né, César? Sim. Tá de graça. E você pode criar um jogo em cima do sistema que o César criou. Fala de um Push um pouquinho pra gente, ô César. Claro. Acho que o Push foi o meu jogo mais bem recebido, assim, internacionalmente. Ele tem mais de, acho que 2.500 cópias distribuídas. Foi traduzido em 7 línguas já. Mais de 70 jogos criados no mundo inteiro usando esse sistema. E o lance é que o SRD, que é o documento de referência do sistema, em geral olha, aqui estão as regras desse jogo sem nenhum cenário, você pega e faz o seu jogo usando isso. E eu quis fazer um pouco mais e fazer esse SRD, na verdade, ser um guia passo a passo de como você constrói seu jogo, porque eu tinha a sensação que às vezes as pessoas, principalmente aquelas que não tinham familiaridade com criação de jogos anteriormente, pegavam o SRD e ficavam meio perdidas, né? Tá, ok, essa aqui é a regra, tá? E agora? O que eu faço com isso? Pra onde eu vou? Daí eu pus assim, passo 1, crie um pitch pro seu jogo de um parágrafo. Exemplo, tá. Passo 2, quais são as características e os traços dos personagens? Tem esses 6 nomes padrão, você pode customizar assim. E aí foi colocando os templates, os modelos também. Você quer fazer um jogo de 2 páginas? Tá aqui. Você só substitui os espaços em branco, pum, seu jogo tá pronto. E ele é baseado numa mecânica de push your luck, né? De teste só sorte. Usa um D6 só, super acessível. Acho que por isso que teve uma receptividade tão boa. Até hoje, vira e mexe, eu vejo um jogo feito com push que eu nem sabia da existência. E tá aí, tem em japonês, italiano, alemão, espanhol, francês, português, inglês. Acho que é isso. Ficou muito legal, cara. E assim, agora eu tô com vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, de também ter um documento de referência de sistema, mas explorando uma outra coisa, né? Algo diferente. O Push cumpre um papel bastante específico, que é sistematizar quais eram as questões de filosofia de game design que estavam na minha cabeça naquele momento. E como a gente continua fazendo jogos, outras questões vão aparecendo na nossa mente. E a maneira mais fácil de você discutir essas questões é criando jogo. Você faz o jogo, né? Você tem aquela ideia de, e se a gente fizesse tal coisa? Bom,
bora ver como que isso acontece na prática, né? Faz um jogo e vê se rola, vê se quebra. Então, muita coisa pela frente aí, fiquem ligados. E eu tenho expectativa de lançar o Nora Demon em português também. E, Aí é massa. em geral, Enquanto isso, o Google Tradutor vai fazendo, pegando a câmera igual o pessoal do Joquinho Hard do Print and Play Brasil mostra pra gente. Você pega ali o Google Tradutor, galera, pra quem não sabe. Google Lens, né? Vai ali, ó, e vai jogando. Cara, eu quero muito trazer. Esse é um joguinho um pouco maior, então daria um pouco mais de trabalho de fazer, né? A versão, são 86 páginas e tal. Mas o que eu tenho feito toda vez que o Felipe entra na parceria pra gente lançar assim, independente, é que daí o PDF em português é sempre gratuito. E daí, de repente, se lançar uma versão física, não sei, ou talvez uma impressão sob demanda, que nem o Tarcísio tem feito com o iClap. O iClap. Eu tenho. Mas... Eu peguei aqui o Vampiros do Espaço Sideral, fiz a review, deve entrar no canal essa semana, eu acho. Ou se não, semana que vem. Muito bom também. Então, eu tenho a expectativa de fazer isso aí. Tem algumas questões de localização com a tradução até do próprio nome, que eu não sei como vai ficar, e alguns termos, né? O inglês é uma língua muito mais enxuta, né? As palavras são mais curtas, as estruturas sintáticas são mais curtas. Assim, quem sou eu, né, César? Quem é o tiozão? Sou ninguém, né, mano? Mas existem algumas coisas que não devem ser traduzidas, sabe? Fica a dica, né? Não tô falando que você não deve traduzir, mas talvez o título, sei lá. Não sei, talvez eu tento localizar tudo aquilo que é possível e que fica natural, que soa natural. Por exemplo, Scraps, que eu lancei em português, eu e o Felipe, a gente ficou batendo e voltando qual que seria o nome de Scraps em português, muito tempo, até a gente conseguir fechar em lascas. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido achar um termo em português e mostrar que, assim, apesar das peculiaridades de cada língua, a gente talvez consiga transferir. Eu espero conseguir, mas não estou fechado a possibilidade de algumas coisas manter. Por exemplo, o push, eu acho que não faria sentido eu traduzir ele para empurre, porque o push em inglês ele tá associado ao termo push your luck, que é teste sua sorte, né? De tipo, fazer um movimento como no Blackjack de pedir para trazer mais uma carta e abrir, que é uma coisa que você tá testando os limites do risco. Então tem uma conotação na tradução para o português se perde. Então eu achei que faria sentido manter. Mas, assim, eu gosto de ter a oportunidade de trazer os jogos pro Brasil e não num sentido necessariamente comercial. Assim, o que eu consigo com os meus jogos em inglês é venda de PDF. Eu não preciso trabalhar com versão física. E para ter algum retorno no Brasil, eu precisaria fazer um financiamento coletivo de uma versão física, que inclui toda uma logística. Então, eu tive muita sorte do Thiago ter topado fazer o Intrépidos para conseguir ter um jogo meu em versão física no Brasil. Mas eu acredito que isso envolve muita coisa. O preço, é um jogo de 88 páginas full color, né, inteiro colorido, então talvez não ficaria acessível pra galera. Eu prefiro disponibilizar, assim, pro pessoal o PDF de graça, e de repente se surgir a oportunidade de uma editora, ótimo, se não, talvez eu vou pra impressão sob demanda mesmo, e quem quiser ter aí o livro físico pelo menos tem uma opção. O importante é ter a opção, né? Futura, né? Quando você lançar. Exato. Aí o jogador, o player, que baixa ou imprima, não sei o que, mas tendo ele, já tá top de linha, localizado. Ô César, a gente já tá chegando aí a praticamente estourando o tempo da taverna aí, mas antes da gente finalizar, eu queria saber se você joga alguma coisa que não é sua, né? Porque assim, quando você fala assim, não, eu quero dar um relax aqui, eu vou jogar alguma coisa de alguém. Você joga de outra, não tem tempo. Tem que ser playtest, como é que é? Olha, cara, eu tento, mas a minha maior maneira de experienciar jogos hoje em dia é através da leitura de jogos das outras pessoas. Isso aí eu vi você falando que você lê muito, né? 3, 5 jogos novos por semana. Assim, claro, não jogos de 300 páginas. Eu tento sempre achar o fora da caixa, né? Aquele joguinho de 5 páginas que o cara tá experimentando fazer uma resolução de mecânica jogando feijão em cima da mesa. É esse cara que eu tô indo atrás de ver. E muitos desses jogos, por eles não terem um nível de complexidade de crunch, né? Que a gente fala de regras muito grande, você consegue absorver uma boa parte da experiência a partir da leitura e da simulação mental do que seria jogar aquele jogo. Claro, não é a mesma coisa, mas devido ao ritmo das coisas que eu faço, eu lanço um jogo novo por mês, basicamente, essa tem sido a maneira melhor e, assim, eu
depois de um processo muito grande de honestidade comigo mesmo, eu consegui afirmar pra mim mesmo que a maneira que eu gosto mais de experienciar RPGs é a partir da criação de jogos e do conhecimento da exploração de novos jogos, mais do que, inclusive, de jogar. Mas, eventualmente, quando eu quero jogar uma coisinha pra esquecer, eu pego alguma coisinha assim, e, em geral, algumas coisas que são menos demandantes, no sentido de ter, tipo, campanhas longas ou muita coisa pra anotar. Adoro jogar um Note Quest, por exemplo. Descompromissado, né? Pega um Nossa, Note Quest eu tô muito viciado no Note Quest, cara. Uma delícia. Eu tenho que soltar um pouco. Eu não consigo ir pra outro jogo, porque na hora que eu tô com vontade, eu vou lá naquele calabouço de novo e vou no mapinha Hexcrawl. No mapinha. É uma delícia, cara. Muito bom, é muito bom. Não é à toa que é o sucesso que é, porque ele é realmente muito redondo e ele tem uma baixa demanda de entrada. Né? Facinho. Eu vou incorporar esse mundo desse personagem e tal. Não, você simplesmente vai lá, rola os dadinhos e passa um tempo, então é muito bom. O Ronin do Thiago também é um jogo que vira e mexe, eu gosto de revisitar. E jogar as coisas novas que eventualmente aparecem na minha frente. Principalmente jogos assim que requerem pouco setup. Um deck de cartas, uma coisa que eu consigo abrir o PDF aqui, puxar um deck de baralho aqui e experimentar. Já tá esse show tipo de de bola. cara. Eu tô louco pra jogar, por exemplo, um Anel solo, ou Forbidden Lands. Mas esses são jogos que requerem um baita de um setup, absorção e manutenção das regras na sua cabeça por muito tempo. E eu tô num ciclo constante de regras na minha cabeça pra eu ficar tipo, é isso que eu tô jogando. O Starforged, por exemplo, é outro que eu falei, esse aqui eu quero jogar uma campanha de anos, assim. Mas eu não consigo me ver passando muito tempo dentro da mesma mecânica, porque a partir do momento que aquele negócio clicou lá já no lugar e eu meio que decifrei como que o jogo funciona, minha mente tá indo buscar a próxima, sabe? Entendi. Porque não é só pela questão profissional, é meio como minha cabeça funciona. Tanto pros meus jogos, né? Eu faço o meu, eu tô indo pro próximo, quanto pros jogos das outras pessoas. Eu desvendei o que ele funciona, eu já tô querendo investigar qual que é a próxima coisa que tá por aí. A outra coisa que eu queria perguntar, eu acho que isso vai ser injusto de eu perguntar, mas o tiozão vai perguntar, que eu sempre gosto de colocar a galera na parede. Isso aí eu esqueci de fazer com o Thiago. Eu não fiz isso com o Thiago. Depois que fechou a entrevista e eu tô fechando a matéria, eu falei, poxa, eu não fiz isso com o Thiago, que sacanagem, né? Ele escapou. Eu vou ter que chamar ele na taverna de novo pra fazer. E tem diga lá. ser Me fala, se você tivesse que escolher um jogo seu, qual seria? Eu não, Essa é braba. Não, vai assim, ó. Se você tivesse que levar um jogo pra uma ilha, onde é que você tá? Cara, você tá numa ilha, não tá? Eu tô, exato. Se eu fosse trazer um pra cá. Se você fosse trazer um jogo pra Ilha da Madeira, qual você levaria? Seu. Um jogo meu pra cá. Cara, eu acho que eu traria o Lascas, o Scraps. O Scraps. Esse jogo, ele foi uma proposta muito intencional que eu fiz de criar um jogo não violento. Uhum. Um jogo em uma sociedade em que o conceito de violência é inexistente. E a violência entendida lato sensu, não só não tem combate, mas, se você me permite um pequeno devaneio filosófico, a gente tá numa sociedade em que quando a gente se depara diante de algo que é novo ou que é diferente, a gente tem duas reações. Ou esse é um recurso para que seja explorado, ou esse é um inimigo que precisa ser eliminado. E é assim que a gente encara tudo que a gente vê, a natureza, né? Tem um bicho aqui. Ou eu mato para fazer carne, ou eu posso tirar leite, ou eu posso explorar, ou então é uma ameaça e precisa ser morta. Isso com povos, com tudo que a gente encontra. E o Lascas era um momento em que eu tava pensando, refletindo muito sobre isso, sobre essa nossa sede de encarar tudo em benefício próprio, né? Ou é uma ameaça ou é um recurso para explorar. E eu pensei, como seria viver em um mundo em que esse conceito não existe? E isso é violência. Encarar as coisas ou como recurso a explorar ou como ameaça. E fazer um jogo em que existe tensão pela sua exploração, existe risco, mas você é o contrário de um caça ao monstro. É um jogo de crafting, em que você vai construir suas coisas,
Mas para você pegar essas coisas da natureza, é por meio de uma simbiose. A natureza reconhece em você que aquilo que você está querendo fazer é de mérito e cede uma parte, porque é de benefício mútuo. E eu acho que eu consegui, no Lascas, fazer uma estrutura de jogo com um loop bem amarradinho, em que a experiência de se jogar um jogo de crafting que mistura mecânicas de Tetris com mecânicas de batalha naval, ficou algo que, mesmo você tirando o componente de violência, não ficou algo entediante, que é o medo que as pessoas têm. Ah, esse jogo, se não tiver espadinha pra matar uma pessoa, pô, não tem ação, não tem graça. E eu acho que eu consegui amarrar isso, só um pequeno pincelada do que seria esse mundo e muito espaço para você construir nesse espaço a sua visão do que seria esse mundo de exploração, de simbiose, de respeito mútuo e de compreensão de que somos uma coisa só, sabe? Então é um jogo que, na verdade, dos poucas coisas que eu gostaria de revisitar, seria para revisitar o Lascas, talvez ter artes customizadas para ele, revisar algumas coisinhas do texto que hoje em dia eu sei que daria para melhorar e lançar uma versão 2.0 do Lascas. Acho que é um jogo que me traz muita alegria de ter feito. Nossa, que legal. Não conheço o jogo, vou atrás para conhecer mais. De graça! Ó, então, show de bola. É a tradição do Felipe Cortes, né? Sempre. Então, show de bola, vou atrás dele. E você devia ser garoto propaganda, viu? Porque não sei se é por causa dos seus jogos, mas quando você fala, me dá vontade de jogar tudo que você fala, que vou te falar, fica difícil. Ô César, eu só não vou falar pra você falar um jogo de alguém, algum outro criador, porque eu acho que você é um cara tão querido que se você falar, apontar um, o outro vai ficar meio chateado contigo. Então eu não vou te jogar, não vou te jogar na parede em relação a isso, cara, mas eu Obrigado. Quero te agradecer demais, cara, o tempo que você dispôs aqui na taverna. Quer falar alguma coisa aí pra galera? O microfone é seu. Não, agradecer primeiro a você aí, é sempre uma oportunidade super legal. Às vezes eu tô lançando as coisas em inglês lá fora e não tem tanta oportunidade pra falar em português sobre as criações. Sério, taverna tá aberta, cara. É só você mandar, tem meu zap, só mandar lá, ó. Bora conversar? Só chamar o tiozão. Fico muito feliz. E aí, se o pessoal quiser acompanhar aí minhas criações, pode seguir lá no meu It e tal. Vira e mexe, tem coisinha nova. Eu coloco cópias de comunidade gratuitas também, que você pode conseguir pegar uma. E quando eventualmente lança em português, elas vão estar no Bazar Verde, que é aquela iniciativa do Thiago de colocar jogos lá. Então, eu só gostaria de pedir para o pessoal aí, fazendo um círculo de volta para o começo da nossa conversa, para dar uma chance para os produtores de conteúdo independente, porque se você sair da caixinha daquilo que é lançado pelas editoras grandes, até mesmo no Brasil, e em geral às vezes foca em traduções de jogos grandes e de editoras famosas, você vai encontrar experiências que você nem fazia ideia que seriam possíveis de se ter em uma mesa de RPG. Então dê uma chance para os independentes, tem muita coisa boa por aí. Show de bola. Galera, César Capacli tá na taverna, fico muito feliz. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Super Geek TV, vários criadores, várias galera massa da RPG vai estar aqui. Então, inscreve aqui no canal, dá um crítico nesse like, um D20 e compartilha aí com 2 ou 3 amigos para fortalecer a nossa Liga Geek. Bem, Geeks, eu, tiozão, vou ficando por aqui. Fico muito grato pela sua audiência e até o próximo vídeo, até o próximo Papo de Taverna. Valeu, galera. Tchau, César Capacli. Tchau, tchau. Oi, cadê todo mundo? Já acabou? Gente?